nós tratamos também do bem-aventurado que passa a ter fome e sede de justiça, tanto de justiça pessoal, como ele almeja, ele anseia ardentemente por ver a justiça de Deus refletida por toda a criação. Assim como ele chora o seu próprio pecado e chora o pecado que macula a criação, ele anseia pela justiça própria e pela justiça refletida também na criação. Sabendo ele que ele não é digno de se apresentar de maneira justa diante de Deus, que ele não é capaz disso, então ele se apega firmemente, ele confia plenamente na justiça que é imputada a ele pelo Senhor Jesus Cristo, na sua obra redentora. Mas vimos também que, além dessa justiça que lhe é imputada pela obra de Cristo, ele tem fome e sede da justiça que lhe é comunicada pela obra de Deus no seu coração. Ou seja, o cidadão do reino, o bem-aventurado, ele passa a desejar ardentemente de todo o coração praticar obras de justiça. Ele procura viver de maneira semelhante ao seu Senhor, buscando com isso glorificar a Deus através da sua obediência. Pois bem, hoje nós vamos tentar concluir esse retrato falado que nós iniciamos na última vez, e agora voltando nossa atenção para as últimas 4 bem-aventuranças, sempre submetendo o nosso coração a essa análise, a essa avaliação diante do ensino do nosso Senhor. Então vamos ao verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, uma leitura superficial desse texto, desse versículo especificamente, afastando ele do contexto bíblico e do contexto em que ele está inserido das bem-aventuranças, pode nos levar a uma compreensão bem errada do texto, não é? À primeira vista, a gente pode fazer uma leitura de maneira legalista desse texto, entende? Como se a única forma de alcançar a misericórdia do Senhor fosse agindo de maneira misericordiosa com os nossos semelhantes. É algo similar ao que acontece com a oração do Pai Nosso, né? Perdoa os nossos devedores assim, perdoa os nossos devedores a quem, como nós perdoamos, confundi, a quem nos tem ofendido. Confundi. Perdoa as nossas dívidas, né? É algo semelhante, não é? É como se o ato de agir com misericórdia com outrem fosse recompensado com a misericórdia divina, não é? Se assim o fosse, nós poderíamos requerer isso de maneira justa de Deus, né? Não, eu agi de maneira misericordiosa, então eu mereço a misericórdia de Deus. Esse é um ensino estranho às Escrituras e é estranho ao próprio texto das bem-aventuranças, uma vez que o bem-aventurado, antes de tudo, ele reconhece que não tem como se apresentar de maneira justa diante de Deus, que não merece nada da sua boa mão. Então, nós precisamos colocar esse versículo na perspectiva correta. Uma vez que eles foram graciosamente cheios e fartos da justiça de Jesus, nós precisamos entender tanto essa bem-aventurança, os misericordiosos, como as próximas duas, como a consequência desse agir do Senhor no coração dos seus filhos. Em outras palavras, o próprio ato de agir com misericórdia é fruto da ação do Espírito no coração do crente. Ou seja, mais uma vez, o próprio Deus, ele supre ao crente tudo aquilo quanto ele exige dele. Assim como ele nos dota com o dom da fé, assim como é ele que faz brotar em nosso coração o amor por ele, assim também ele nos dota da capacidade de agir com misericórdia com o nosso próximo. É verdade também, irmãos, que nós podemos ver atitudes misericordiosas também de pessoas que não amam ao Senhor, também de ímpios. Não é verdade? Porém, no crente, no bem-aventurado, isso deve ser como uma marca registrada. Isso é uma coisa que lhe é peculiar, não é? O cidadão do reino ele deve ser marcado por um agir misericordioso. A diferença é que o crente ele sempre vai agir de maneira misericordiosa, buscando a glória do Senhor e não a mera satisfação própria, não é? Pois bem, as Escrituras elas nos exortam constantemente nessa questão de agir com misericórdia
de maneira a expressar a nossa gratidão pela misericórdia com a qual nós fomos alcançados, recebidos pela parte de Deus. Vamos ver alguns exemplos disso nas Escrituras, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 15, verso 7. Paulo nos diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Vamos agora em 2 Coríntios 1. Vamos ver os versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por fim, vamos a Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, o que vemos aqui é que o bem-aventurado, ele age de maneira bondosa com o aflito, porque ele reflete as demais características de um bem-aventurado que nós já tratamos aqui, não é? Ele tem consciência de onde ele foi tirado, tem consciência do seu pecado, de forma que ele se identifica com o miserável. E tendo sido ele alcançado com a misericórdia de Deus, ele demonstra essa misericórdia para com o seu próximo. Além disso, o crente, o cidadão do reino, o bem-aventurado, ele sabe que foi alcançado pela misericórdia de Deus, mas ele sabe também que necessita dessa misericórdia dia após dia. Então ele age com misericórdia porque foi alcançado por essa misericórdia, e ele age com misericórdia porque ele sabe que ele ainda é necessitado, é carente dessa misericórdia dia após dia. Ele carece dessa misericórdia que se renova a cada manhã, como nos diz Jeremias, né, no texto de Lamentações. E eu quero focar aqui, irmãos, em dois aspectos dessa misericórdia aplicada à vida prática do cidadão do reino. Tem muitas outras, mas eu quero focar aqui em duas. A primeira é que a misericórdia no coração do crente, ela deve ser um impulsionador da obra missionária, deve ser um impulsionador do evangelismo pessoal. O bem-aventurado, uma vez que sabe de onde foi tirado, ele deve ter o desejo, o anseio de mostrar o caminho para que outras pessoas sejam alcançadas por essa misericórdia. Entendem? Imaginem um mendigo, sujo, doente, faminto, que foi alcançado por ali um bondoso benfeitor, que o leva, lhe dá dignidade, lhe lava da sua sujeira, trata das suas feridas, lhe alimenta e lhe diz que tem condição de suprir essas necessidades a tantos quantos vierem até ele. E ele diz que esse mendigo vai buscar outros que vivem naquela indignidade na qual ele vivia também antes. Que tipo de gente seria esse homem se ele não fizesse isso, se ele guardasse essa informação só para ele? Não é? Que tipo de gente somos nós quando nós deixamos nosso vizinho, nosso colega de trabalho, sem saber da graça abundante que nós encontramos em Jesus Cristo, suficiente para livrar do inferno e da morte, não é? Nas palavras de Spurgeon, ele diz: se um homem realmente acredita que há um céu e um inferno, e ainda assim consegue ficar calado enquanto seus vizinhos seguem para a permissão, que tipo de cristianismo é esse? Então, um viver misericordioso deve nos levar a uma vida de propagação do Evangelho. O segundo aspecto que eu quero destacar é quanto à vida em comunidade. A vida vivida na igreja local, ela nos dá ricas oportunidades de ser misericordiosos com os nossos irmãos e também de usufruir de misericórdia da parte deles. Não é? Tanto
no cuidado com as necessidades físicas, com as necessidades temporais, quanto principalmente no zelo pela edificação do nosso irmão. Nós devemos agir de maneira misericordiosa frente aos pecados dos nossos irmãos. E isso não quer dizer que a gente deve agir de maneira conivente e passiva com esses pecados, porque isso seria falta de misericórdia. Não há falta de misericórdia pior do que deixar alguém enganado em seus próprios pecados ali, né, com a consciência entorpecida. Não, o erro e o pecado ele deve ser tratado, mas ele deve ser tratado com amor. A gente deve tratar o pecado do nosso irmão visando que ele seja restituído à comunhão, não terminando de matar com a espada justiceira ali, né? Nós não devemos, por outro lado, manter uma postura semelhante à do irmão do filho pródigo, né? Diante de um irmão que se arrepende do seu pecado e que volta, nós devemos estar junto aos que festejam junto com o Pai, e não junto daquele que fica colocando empecilho, não é? A graça e ao perdão do Pai. Vamos seguir ao próximo versículo, o verso 8. Nos diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração, irmãos, na linguagem bíblica, ele é o centro das ações e dos pensamentos do ser humano. E o bem-aventurado aqui ele é chamado de limpo de coração. Então, esse homem é aquele que não se limita à observância de leis, de costumes, de tradições. Externamente, a obediência dele e a sua adoração, o seu culto, ela reflete uma realidade do seu coração. Ele não adora de maneira mecânica, ele não obedece de maneira mecânica. Aquilo reflete o que está no seu coração. Ele é sincero no que ele faz. Seus atos e seus pensamentos eles estão de comum acordo. Mais uma vez aqui, Jesus contrasta a fé, o caráter que ele ordena aos seus seguidores com a fé que era exercida pelos fariseus, que era uma fé vazia, baseada só na observância da lei, na observância de obras, mas o coração, na verdade, estava longe de Deus, não é? Assim sendo, aquele que é limpo de coração, ele age de maneira muito sincera na sua fé. Vale destacar aqui que não somente a sinceridade na fé pela fé, né? A fé dele está firmada e fundamentada em Deus, porque você pode também estar sinceramente errado, né? Tem gente que professa uma fé mentirosa de maneira muito sincera, mas não é o caso aqui do puro de coração. A sua fé está alicerçada na revelação de Cristo Jesus nas Escrituras. Mas essa pureza de coração, irmãos, não se limita só na relação entre ele e Deus, mas também em tudo aquilo que lhe permeia a mente, naquilo que nós pensamos quando estamos ali no piloto automático, no que a gente deseja, o que a gente pensa quando a nossa mente está vazia, não é? Paulo, ele também nos exorta quanto ao que deve ocupar os nossos pensamentos no texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Nós vamos lê-lo. O apóstolo nos diz: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, é isso o que deve ocupar o pensamento, o coração do bem-aventurado, não é? Assim sendo, o limpo de coração, ele sabendo que há de encontrar com Deus, que é o Deus de toda pureza, ele sabendo que vai ser feito semelhante a ele, ele busca desde já, de todo o coração, um viver puro. Ele clama sinceramente como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós podemos ver essa ideia expressa em 1 João, capítulo 3, nós vamos ler os versos 2 e 3.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Vocês percebem como o apóstolo João parece refletir o ensino do Senhor, né, na bem-aventurança. A esperança de ser feito totalmente puro, ao ver ao Deus de toda pureza, semelhante ao seu Senhor, leva o bem-aventurado então a uma vida de purificação, desde já. Citando esses livros, então, é seguro dizer que aos puros de coração que eles verão a Deus, porque somente eles desejam isso. E de certa forma eles já têm visto a Deus, né? Paulo diz que como por um espelho embaçado, mas haverá o dia em que ele o verá face a face, será feito a sua semelhança, né? Puro como ele é. Nós vivemos numa época, irmãos, que nós temos fácil e rápido acesso à informação, não é? Isso tem um fator positivo, nós podemos fazer coisas boas com essas informações, não é? Seja para estudo, para trabalho. As redes sociais podem ser usadas também para bons fins, para fins de evangelização, inclusive. Mas a verdade é que com essa facilidade também tem sido causada uma degeneração da nossa mente, né? Em poucos minutos é possível a gente ter acesso a uma dezena de conteúdos na internet, seja conteúdo bobo que nem influencia em nada sem futuro, seja conteúdo com ideologias perversas, piadas podres, pornografia, isso tudo de maneira muito rápida. E isso tem tomado o subconsciente de muitos irmãos. Nossa mente, ela tem sido sequestrada e levada para longe desses pensamentos que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses que devem permear a nossa mente, né? Aos pais que aqui estão, eu lhes digo que cuidado com os nossos jovens, cuidado com as nossas crianças. Hoje é tudo muito fácil e tem uma verdadeira guerra hoje no mundo pela mente desses pequenos, né? São muitas as armadilhas. Nós não podemos terceirizar esse cuidado com a mente dos nossos filhos para a igreja, para o pastor, para o presbítero. Essa responsabilidade é nossa. Moisés já nos fala isso, né, em Deuteronômio 6. Nós não podemos deixar de cultivar um pensamento bíblico em casa, onde nós vivemos o dia a dia com os nossos filhos, e esperar que a igreja faça isso em 2 horas de culto semanal, não é? No que tiver em nossas mãos, em nossas forças, nós devemos cultivar esse pensamento bíblico em nossos filhos, não é? O bem-aventurado, ele precisa conservar, então, um coração puro, porque o nosso Deus é puro, e um dia todos nós haveremos de prestar contas diante dele. E ele conhece tudo, inclusive o nosso histórico de navegação, não é? Pois bem, vamos para o próximo versículo, irmãos. O verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu queria ir com os irmãos agora em Colossenses, capítulo 1, 20. Eu creio que esse texto faz um paralelo que vai ser útil para a gente entender a natureza dessa paz que o pacificador busca instaurar. Capítulo 1, o verso 20. Todos encontraram? E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui Paulo está tratando da obra reconciliadora de Cristo na cruz com a criação, não é? Essa palavra fazer paz que ele usa aqui é o mesmo verbo, a mesma raiz do verbo que o Senhor Jesus usa nas bem-aventuranças para pacificadores, não é? Então nós devemos aqui entender Deus como o supremo pacificador, sendo ele a parte ofendida, ele mesmo reconcilia consigo em Cristo toda a criação. Então, o que os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, fazem é refletir
o agir de Deus na sua pacificação com a criação. Então eles buscam, em conformidade com o próprio Deus, trazer a paz, tal qual um filho imita os passos do pai. Eles sabem que essa paz vem de Deus e se colocam como ferramentas para isso. Essa bênção é então prometida não àqueles que somente desejam a paz, mas ela é prometida aos que tentam instaurar essa paz, propagam essa paz ativamente, não é? Em primeira instância, o que o bem-aventurado aqui faz é que ele tendo chegado à paz com Deus por meio de Cristo, ele tenta levar outras pessoas a essa paz com Deus. Ele tenta sanar a necessidade que é a maior necessidade do ser humano, que é a necessidade de ter paz com o Deus Todo-Poderoso. Contudo, nós não podemos aqui restringir esse agir do pacificador somente na propagação do Evangelho da Paz, não é? O cidadão dos céus, ele não deve ser aquele por meio do qual vem a dissensão. Ele não deve procurar o conflito, não deve ser o responsável por ele. Pelo contrário, como nós já vimos, que ele sabe que Deus é quem traz a paz, ele se coloca como ferramenta para instaurar essa paz. Ele sempre vai buscar, então, um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, né? Uma vez que as Escrituras elas nos exortam a isso, né? Como nos diz Romanos 12, versículo 18, né? No que depender de ti, tendes paz com todos, não é? Então é isso que o pacificador busca pessoalmente. Além disso, ele busca sempre que possível aliviar as tensões. Ele busca pacificar o ambiente. O pacificador, ele normalmente é aquela pessoa que consegue manter a calma e manter o tom de voz baixo quando todo mundo está gritando. Ele consegue, ele sabe ouvir bem e ele sabe se fazer ouvir também de maneira eficiente, sem se exasperar, né? Ele aprendeu que a palavra branda desvia o furor, como nos diz Provérbios, né? No entanto, irmãos, é importante a gente destacar aqui que essa paz que o bem-aventurado busca, ela não deve ser buscada a troco de tudo e de qualquer forma, não é? O cidadão do céu, ele não é um pacifista barato, que aceita tudo, contanto que o embate ali, que o confronto seja evitado, não é? Nos nossos dias é muito comum a gente ouvir falar na mídia, na internet, aí de tolerância, não é? Como sendo a chave de um viver pacífico com todo mundo. Mas é uma tolerância que não tem compromisso algum com a verdade. Você tolera, você tem que respeitar a verdade do outro, o outro tem que respeitar a sua verdade, porque a verdade, para muitos, deixou de ser absoluta, né? Cada um tem a sua verdade. E esse aqui não é o ensino bíblico. O pacificador falado aqui, ele age da maneira que age, mas baseado na sua fé. E ele não troca ela por uma paz barata, né? Nós podemos tomar o próprio Deus como exemplo disso no texto que nós lemos, né? Na sua grande obra de pacificação, ele não reconcilia consigo o pacificador, o pecador, somente passando a mão na sua cabeça e não, tá tudo bem, vem para cá. Não. O preço pelo pecado foi pago, não foi uma paz barata de forma nenhuma, né? Custou o sangue de Cristo na cruz. E dessa forma, nós não podemos também subverter a justiça, a verdade, a nossa fé em defesa de uma suposta paz, né? Muitas vezes esse processo de pacificação vai ser doloroso, vai ser custoso, né? Às vezes vai implicar em você pedir perdão ao irmão contra quem você pecou, vai exigir que você confronte um irmão que pecou contra você, a fim de que ele possa ser perdoado, né? Como nos ensina o próprio Senhor em Lucas 17:3, né? Então, promover a paz vai existir muitas vezes o atrito, não é evitar o atrito a qualquer custo, isso é só pacifismo, não é a mesma coisa que Cristo ensina aqui nas bem-aventuranças. Então, irmãos, como salvos que têm paz com Deus por meio de Jesus, nós precisamos trabalhar pela unidade na nossa igreja local. Nós não podemos ser aquele por meio de quem vem a dissensão, né? Aquele que é o chamado boca de confusão. Pelo contrário, seguindo os ensinos do Senhor, nós devemos aliviar essas tensões, nós devemos promover um ambiente de paz, não é? Se
pecamos contra o irmão, pedimos perdão. Se o irmão peca contra nós, o Senhor nos diz que nós precisamos ir até ele e confrontá-lo para que ele também tenha a chance de ser restabelecido e de pedir perdão, de ser perdoado, não é? Nós não podemos viver na igreja em guerra fria com o nosso irmão, né? Tem uma coisinha ali, uma mágoazinha no coração e não, o tempo cura, vai deixando, aquilo vai aumentando, a frieza vai afastando, não. Esse não é o ensino das Escrituras. Nós precisamos tratar tão logo for possível, rápido. Precisamos também, irmãos, viver em paz com o corpo de Cristo para além dos muros da nossa igreja. Nós não podemos tomar para nós mesmos o título de elite espiritual e nos recolher aqui em comunhão somente com a nossa igreja local. Nós temos irmãos de outros arraiais e essa paz, essa comunhão precisa ser promovida também. Agora, é importante dizer aqui que essa comunhão, e aqui eu me refiro à comunhão de irmãos mesmo, não que a gente vá tratar de forma agressiva, gente que professa outra fé diferente da nossa, mas essa comunhão entre irmãos deve haver somente entre pessoas que professam a mesma fé que nós. Entendem? Nota-se em nosso tempo que existe um tipo de sincretismo religioso em nome da boa convivência, né? Uma política de boa vizinhança, né? Nós não podemos diluir a nossa fé em troca dessa paz barata. Recentemente, eu vi muitos crentes em redes sociais, inclusive alguns órgãos evangélicos, não é? Emitindo notas de pesar pela morte do Papa, como se ele fosse um irmão em Cristo e um grande homem de Deus, né? Isso é igualar a nossa fé com a fé herética, é pacifismo barato. Não é isso que a Bíblia ensina. A paz ensinada aqui, ela não existe onde persiste o pecado e o erro. Nós não podemos colocar nossa fé no mesmo balaio de quem perverte as Escrituras, né? Ao que me consta, desde a Reforma Protestante até aqui, nada mudou para melhor na doutrina da Igreja Romanista, não é? Por fim, irmãos, nós chegamos à última das bem-aventuranças. Vamos até ela? Vamos ler os 3 últimos versos, versos 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nesse último ponto, meus irmãos, me permitam começar a partir da bênção prometida ao bem-aventurado, porque aqui nós temos uma particularidade, não é? Essa é a única bênção que é repetida. Vocês podem perceber que ela espelha a bênção da primeira bem-aventurança, né? Os humildes de espírito, a eles pertence o reino dos céus, e aos que são perseguidos por causa da justiça, também pertence o reino dos céus, não é? Isso aqui, irmãos, fortalece a nossa ideia de que todas essas características que Jesus cita se referem ao mesmo grupo de pessoas, não é? Porque Jesus usa aqui um recurso literário chamado de inclusio, ao começar e terminar a sua fala com a mesma expressão. É como se ele colocasse tudo isso que está entre essas expressões dentro de uma única caixa, como se ele realmente colocasse esse retrato dentro de uma moldura. Né? Então, os 2 versos seguintes, o 11 e o 12, eles tratam de uma expansão das ideias que estão no verso 10. Então, sigamos. Como nós vimos, Jesus, em todas as bem-aventuranças, ele traça um padrão extremamente contracultural, né? O salvo, aquele nada sempre contra a maré, ele faz sempre o contrário do que o mundo caído espera. Então, a perseguição aqui vem a ser a resposta de um mundo caído a esse viver santo, a esse modelo de vida justo e santo que o Senhor Jesus exige daquele que o segue. De forma que, assim como aquele que tem fome e sede de justiça, o pacificador, aqueles que choram,
os misericordiosos são características que devem ser observadas no salvo, devem ser observadas no bem-aventurado, a perseguição também deve ser esperada. Ela também é uma característica, uma marca característica do cristão. Percebamos então aqui, irmãos, primeiramente a motivação dessa perseguição, não é? Essa perseguição não vem por causa de um viver repreensível, de uma vida de legalismo, por conta de hipocrisia, pelo envolvimento em discussões tolas, por posicionamento político, o que quer que seja. A bênção aqui ela é prometida àqueles que sofrem por causa da justiça, por causa de Cristo, não é? Pedro, na sua primeira carta, parece refletir esse ensino do Senhor. Vamos até lá, 1 Pedro 4, vamos ler os versos 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Percebem como parece meio que um reflexo do ensino de Jesus nas bem-aventuranças, isso que Pedro nos fala na sua carta. Em outras palavras, a perseguição vem sobre o bem-aventurado, porque ele busca, acima de tudo, viver de maneira semelhante a Jesus Cristo. E assim como Jesus foi rejeitado pelo mundo, aquele que é seu imitador também será. Deve esperar a rejeição, deve esperar a perseguição, né? Jesus nos fala isso em João 15, versos 18 e 20. Ele nos diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, essa é a ideia da perseguição aqui. O bem-aventurado, ele é perseguido pela sua similaridade com o seu Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. Quanto à natureza dessa perseguição, irmãos, nós percebemos aqui no verso 11 que Jesus, ele é bem abrangente nesse verso, não é? Ele não restringe essa perseguição somente a uma perseguição física, a prisão, a tortura, a morte. Nós sabemos que isso aconteceu na igreja primitiva, aconteceu durante toda a história da cristandade e acontece hoje em nossos dias em alguns países, né? Se diz que no último século morreram mais cristãos por perseguição do que em toda a história da igreja, não é? Mas aqui Jesus ele dá um sentido mais amplo a essa perseguição, né? Ele fala de injúrias, de mentiras, de xingamentos, né? Essa realidade parece estar mais próxima do nosso contexto, né? É aquele ser colocado de lado no trabalho, nas rodinhas da escola. Então o crente ele deve estar pronto. E mais que isso, ele deve esperar o olhar torto da sociedade. Ele deve esperar essa perseguição, mas que seja por perseverar em uma vida honesta e justa, que seja por andar na contramão do sistema. No último versículo, então, Jesus descreve qual deve ser a reação do bem-aventurado frente a essa perseguição. Né? E o que ele diz é: regozijai-vos, se alegrem. Né? Regozijai-vos é a ideia de se alegrar muito. Imagine então como isso soou, né, aos ouvidos daqueles primeiros ouvintes, sobretudo um judeu do primeiro século. Né? Lembre que para um judeu a perseguição era um sinal claro do castigo divino. Não é? Aconteciam nas perdas militares do povo de Israel durante o exílio, né? Era sinal do juízo divino. Mas aqui Jesus diz que é diferente. Alegrem-se porque vocês estão sendo perseguidos por um viver justo. E o primeiro motivo que nós podemos ver aqui apresentados pelo Senhor para a alegria diante da perseguição é a grande recompensa que espera o crente, que espera o bem-aventurado. Né? É grande o vosso galardão, o nosso Senhor Jesus diz. E Paulo diz isso em outras palavras, né? Em Romanos 8:18 ele nos diz: porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, diante dessa expectativa, dessa esperança, dessa certeza,
o bem-aventurado, ele é levado a se regozijar, a se alegrar, mesmo frente a uma perseguição. Além do mais, irmãos, queria fazer uma figura para os irmãos entenderem bem esse ponto. Quando um objeto estranho entra no nosso corpo, o corpo humano, o organismo ele tenta ou expulsar esse corpo estranho ou isolar ele ali, porque ele não faz parte do corpo, né? Assim também deve ser motivo de alegria ser perseguido, porque é sinal de que o mundo não nos reconhece como parte dele. O organismo do mundo caído está nos expulsando, está nos isolando. Então, esse é um motivo de alegria. Ao fazer um paralelo entre seus seguidores e os profetas antigos, o Senhor Jesus está atestando isso, que o mundo rejeitou também servos fiéis do passado e também rejeitará os servos fiéis, os seus servos fiéis. Uma coisa que pode às vezes passar despercebida quando nós lemos esse texto é a sutileza de Jesus aqui ao alegar a sua divindade, não é? Ele compara os profetas que morreram por servir a Yahvé, a Deus, com aqueles que são perseguidos por servir a Ele, aqueles que não são perseguidos em nome da justiça e em meu nome, ele fala, não é? Então, irmãos, assim como deve ser motivo de alegria para a gente ser rejeitado pelo mundo, ser expulso do mundo, não ser reconhecido como parte desse mundo caído, deve ser motivo de muita tristeza e de arrependimento nós sermos assimilados por ele, não é? Quando você é incluído naquele grupinho ali de WhatsApp que propaga piadas indecentes, pornografia, quando seu amigo lhe sente confortável lhe colocar num grupo desse, ou quando você entra nos esqueminhas ilícitos ali do trabalho, ou quando seu amigo sente-se confortável de contar certo tipo de piada imoral diante de você. E tem outros tantos exemplos que podem acontecer, irmãos. Se isso acontece, ai de nós. Ai de nós. Nós precisamos orar, nos arrepender, correr novamente para Cristo, porque pode ser um sinal de que nós fomos reconhecidos como cidadãos ainda desse mundo caído. Por fim, então, irmãos, nós fechamos aqui o nosso retrato falado, né, com as características que o Senhor nos apresenta do cidadão do reino, do bem-aventurado. Só recapitulando, é alguém que reconhece a sua miséria moral, não tenta se justificar diante de Deus, ele chora o seu próprio pecado e a impiedade no mundo, ele se submete mansamente ao governo de Deus, ele tem fome e sede de justiça e busca andar nos passos em que Jesus andou, fazendo então as mesmas obras de justiça, a fim de glorificar a Deus. Ele é misericordioso com aqueles que o rodeiam. Ele possui um coração sincero em sua adoração com Deus, sincero em sua interação com os outros, né? E tendo ele paz com Deus, ele busca levar a paz por onde quer que ele ande. E por isso, por agir de maneira similar ao seu Senhor, por agir de maneira similar a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelo mundo, ele também é perseguido pelo mundo e ele encara isso com alegria, porque sabe da bênção que lhe é proposta, não é? Então, esse é o padrão que é exigido pelo Senhor Jesus para aquele que o segue. E diante de um padrão como esse, fica a pergunta, né? Quem poderá ser salvo? O que poderá fazer o homem para ser salvo, né? Nas palavras do próprio Senhor, ele diz que isso é impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é possível. E é nele, só nele, que nós colocamos toda a nossa esperança de salvação. Contudo, irmãos, esse padrão moral foi ensinado por Jesus, foi registrado pelo evangelista e preservado pelo Espírito Santo por todos esses séculos, até que chegasse hoje em nossas mãos. Então, se nós temos ele hoje de maneira verbal, é porque o Senhor quer que nós leiamos repetidamente esse texto. Nós precisamos meditar nele, nós precisamos orar, sondar nosso coração a respeito desse ensino e perseverar dia após dia, esperando que esse caráter então seja impresso pelo Senhor no nosso coração. Que o nosso Deus então nos ajude nisso, não é? Pai Santo, estamos diante de Ti, Senhor, para confessar mais uma vez nossa indignidade, Senhor, e agradecer-Te
pela tua misericórdia, Senhor, tão grande que nos salvou a custo do sangue do teu Filho Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver de maneira digna desse chamado, Senhor. Que teu Espírito Santo faça essa obra de santificação em nosso coração, Senhor, e nós possamos agir de acordo com isso. Em nome de Jesus, amém.